As Forças Armadas, eu vou ler o que diz o artigo 142. As Forças Armadas, artigo 142, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas na base, na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. É isso que as Forças Armadas fazem. Nem para um lado, nem para o outro. As Forças Armadas cumprem o que está previsto na Constituição. O presidente já me assegurou que será cumprida a Constituição. O artigo 84 ainda diz, complementando, porque ficam essas ilações sobre comando, compete privativamente ao presidente da República exercer o comando supremo das Forças Armadas e tudo mais. Então não existe nenhuma articulação fora do previsto na Constituição. Sobre o protagonismo que foi perguntado das Forças Armadas na participação do país, as Forças Armadas participaram de todos os momentos históricos. Quando eu cito isso, é porque elas participaram de todos os momentos históricos do país, desde a independência até a República, etc. e tudo mais. Guerras, combates, pacificação pelo Duque de Caxias. A participação das Forças Armadas ela é efetiva e ela basicamente se faz pela sua capacidade de organização e planejamento. Né? Toda vez que nos chamam, quando foi chamado o Pazuello para atender no Ministério da Saúde, foi pela capacidade logística dele de planejamento. Tem campanha Salve a Mata Atlântica, salve o mico-leão dourado, salve as baleias, por que não? Salvem o Supremo. Porque o Supremo está sendo atacado. E está mais atacado por dentro do que por fora, né? Essa é uma questão séria. E o artigo é sobre isso. Então, não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Então, o título é Salvar o Supremo. Muita gente ficou chocada com a declaração do ministro Alexandre de Moraes num congresso de juízes, lá na Bahia, de que a internet deu voz aos imbecis, repetindo Humberto Eco, o autor de O Nome da Rosa. Deixa eu contar uma aqui, abrindo parênteses. Eu gosto muito de Milão. Eu acho que Milão, eu costumo dizer brincando, né, que é uma cidade alemã cheia de italianos. Então, ela é organizada e tem a alegria do espírito italiano. E eu vou muito num restaurante que fica perto do Castelo Sforzesco, que se chama Quattro Mori, os Quatro Mouros. E Humberto Eco morava ali na esquina, morava ali perto. E eu chego lá, o maître já me disse, essa é a mesa do Humberto Eco, eu faço questão de sentar na mesma mesa. Já comemorei aniversários lá, etc. E é um lugar agradabilíssimo. Então eu tenho sento na cadeira onde ele sentava. Bom, aí eu estava falando, né? Muita gente ficou chocada com a declaração do ministro Alexandre de Moraes, que disse que a internet deu voz aos imbecis. Ele é o juiz que vai presidir as eleições de outubro, em que a maioria dos eleitores ganhou voz na internet. Antes dele, o atual presidente da Justiça Eleitoral, ministro Fachin, fez uma ironia com os militares que eles convidaram, né, para participar da comissão de transparência. E esses militares, claro, não ficaram passivos, apresentaram sugestões para dar mais segurança e transparência às eleições. Nenhum deles disse que, olha, vai ter fraude, isso aqui não funciona. Não, eles não disseram isso, eles sugeriram, olha, com isso aqui acrescenta-se segurança, acrescenta-se transparência, acrescenta-se confiança ao processo de apuração. Foi essa ação, não foi nem, foi além da intenção, foi a intenção posta em prática. Pois, depois de recusar as sugestões,
o ministro Fachin disse que quem trata de eleições são forças desarmadas, desprezando as forças que foram convidadas para a Comissão de Transparência. Foi até uma falta de cortesia, né, para usar um eufemismo. Antes ainda, o ministro Barroso, em Boston, denunciou que as Forças Armadas foram orientadas para atacar as eleições. Uau! Isso foi tão grave que resultou, para não resultar em uma ação judicial, resultou numa nota do Ministério da Defesa, chamando isso de irresponsável. Claro, ainda com um agravante que foi no exterior. Atacar como? Artilharia, baioneta. E não houve sequer ataque verbal. E se houvesse ataque verbal, só agora que ataque verbal, liberdade de expressão foi suprimida por um micro-organismo do Brasil. Os 215 milhões de brasileiros ainda acreditam na Constituição que garante a liberdade de expressão. Nada parecido com o ideal de juízes que vão presidir eleições e deveriam ficar olimpicamente distantes do embate político, eleitoral, ideológico e de paixões. O presidente da República tem sugerido a necessidade de mais segurança e transparência no processo eleitoral, para mais confiança nas apurações e feito críticas aos ministros. Tem feito críticas até pesadas. Só que a frase seguinte diz isso: mas o presidente é um político e eles são juízes. Segundo parágrafo. Por isso, fico a imaginar se o próprio Supremo irá considerar, à luz da lei orgânica da magistratura, alguma providência para preservar o tribunal. Por enquanto, a providência que está sendo é o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, conforme o ministro Marco Aurélio. Sem o devido processo legal, sem o Ministério Público. Foi assim que começou, por ordem do ministro Dias Toffoli, que era presidente do Supremo, né? Por parte do presidente Fux, já existe essa preocupação desde que a expressou em seu discurso de posse 2 anos atrás. A Suprema Corte tem sofrido um desgaste diretamente proporcional a decisões que contrariam a Constituição e os ditames do devido processo legal. Em qualquer época anterior do Supremo, eu estaria dizendo um absurdo, uma blasfêmia, dizendo que a Constituição não segue a Constituição nem o devido processo legal, que a Suprema Corte não segue a Constituição nem o devido processo legal. Seria uma blasfêmia anos atrás. Agora eu estou dizendo isso diante da realidade. Fica parecendo, meu Deus, fica parecendo com um diretório de partido político e às vezes com um diretório acadêmico em véspera de eleição. Eu sei o que é isso, que eu fui presidente do centro acadêmico. Já me elegi e já elegi o sucessor. Como se trata do topo de um poder, tudo abaixo fica afetado. Até mesmo os estudantes de direito, no seu idealismo pelos princípios da justiça e do direito. Agora, 19 de maio, foi o dia do estudante de direito, dia de São Ivo, advogado dos pobres. Eu fico imaginando a perplexidade do estudante de direito que lê no livro, ouve no professor de direito constitucional, por exemplo, e a prática é outra. Como é que ele vai entender isso? Uma Constituição na teoria, mas que na prática é outra. Isso simplesmente não existe. Um amigo meu, jurista, me disse: eu estou preocupado com as vocações
do direito, se os jovens não estão desistindo, decepcionados. Bom, é essencial um país democrático ter justiça confiável, impessoal e imparcial. Sem isso, não há paz social e desenvolvimento, cuja base é a segurança jurídica. Se num ano eleitoral, o juiz que vai presidir a eleição já separa os eleitores entre imbecis da internet e os outros, o que se tem é uma farsa de imparcialidade. O Conselho Nacional de Justiça, que pode julgar juízes, não tem jurisdição sobre o Supremo. Só quem pode fazer isso é o Senado. Mas o presidente do Senado acaba de declarar que, aspas, não deixarei o Supremo isolado. Fecha aspas. É um caso inédito de o presidente de um poder se mobilizar para proteger o outro, o que tem por consequência abandonar o dever de preservar a Constituição no encargo eventual de processar e julgar ministros do Supremo. Significa justificar sua negativa de encaminhar inúmeros pedidos de senadores por desrespeito à Constituição. E o pior, e deixar que o desgaste continue. Juízes que exigem ser tratados como se estivessem no Olimpo precisam respeitar para serem respeitados. Se prendem, ainda que ilegalmente, os que os desrespeitam, precisam respeitar aqueles que os sustentam com seus impostos, a quem servem e que acreditam na Constituição. Estou me referindo àquela do imbecil. A frase, onde está escrito imbecil? Todos estamos submetidos à Constituição feita em nosso nome. Ela está acima do Supremo, que é um tribunal constitucional, não um tribunal constituinte. Para ser constituinte tem que receber o voto popular, porque todo poder emana do povo. E o povo tem que saber que está votando para alguém fazer Constituição. Tem que ser bem claro, o eleitor tem que saber disso. Isso é muito importante. Constituição é a lei maior, que jamais deve ser desrespeitada. O Supremo não é maior que a Constituição, mas é maior que os ministros que lá estão. O Supremo precisa ser salvo de quem o desgasta. De Brasília, Alexandre Garcia.